Todo ano tem algo que morreu, né? O blog morreu, o e-mail morreu, o lançamento morreu, o fulano morreu. Todo ano matam alguma coisa para tentar trazer algo novo que não é tão novo assim. E você, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Me Chama de Marketing, o nosso 17º episódio. Eu sou a Fernanda e eu tô aqui com a Vanessa hoje pra gente falar do quê, Van? Olá, nós vamos falar sobre o que funcionava muito bem no passado da internet e o que está funcionando hoje. Será que são as mesmas coisas? Será que mudou? Como que era essa internet antes e depois? Isso, né? E aí, só fazendo um adendo, é um passado, não um passado tão distante assim, né? Afinal de contas, a internet também não é tão antiga e nem a gente é tão antiga assim também, não é mesmo? Não. Apesar da gente já estar há bastante tempo aqui, né? Trabalhando na internet de alguma forma, né? Principalmente aí nos bastidores. Né? A gente aqui na frente das câmeras é uma novidade, mas atrás aí a gente já está há muito tempo. Mas também a gente não é tão velha assim a ponto de ver os primórdios, mas a gente pegou muita coisa lá no comecinho. Então, a gente vai fazer aí um apanhado do que a gente viu lá atrás, né, Van? Que a gente usava, que dava certo. Se essas mesmas estratégias, elas estão funcionando hoje, como é que a gente evoluiu, para onde, inclusive, aí a gente pode até também apontar que vão ser aí os próximos passos, enfim. Vamos fazer aí um retrospecto da internet e principalmente aí das estratégias e táticas de marketing digital que funcionam, que não funcionam, para que você também consiga aí, né, se apropriar de algumas coisas e ter mais resultados. Exatamente. Então, tudo começou no Orkut. Mentira, a gente não vai falar de Orkut. A gente não é dessa época, não. Nossa. Nunca tive Orkut. Também sim. Não. Eu tive. Nem sei o que é isso. O que é isso? Eu tive. É tipo fita cassete. O que é isso? Não sei. Mas mentira, foi só pra descontrair. A gente não vai falar sobre Orkut. Mas a gente vai falar... no Orkut durante muito tempo, essa que é a verdade. Também. Implorei um convite Saudade do Orkut. das comunidades. A gente falou aqui, né, das comunidades do Orkut, e aí a gente não tava lembrando, assim, exatamente o nome, né, algumas que eram muito interessantes, então a gente deu um Google aqui. Mas só para título de curiosidade, o assunto do podcast não é esse, a gente já vai entrar, mas vale muito a pena. Mas a gente não resistiu. É muito sensacional. Eu odeio acordar cedo, essa daí era uma daquelas que era perigosa. Se na época o pessoal aí que tá concorrendo à vaga de emprego, por exemplo, ia lá pesquisar no seu perfil e via que você colocava, eu odeio acordar cedo, eu não gosto de trabalhar, você provavelmente não seria contratado para aquela vaga. A gente tem também aqui, mulher não se pega, se conquista. Eu amo minha mãe. Muito sábio. Eu amo meu pai. Muito boa. Deus me disse, desce e arrasa. Então, esses eram as comunidades que a gente participava lá nos primórdios da internet. Abra a geladeira pra pensar. Abra a geladeira pra pensar é uma coisa que todo mundo faz. Maravilhoso. Então, quando a gente tá falando, as comunidades eram bem assim, né? Era algo comum. Então bombava. A internet perdeu isso. Isso era uma coisa que a gente podia resgatar. Infelizmente, o Orkut não existe mais. Eles tentaram um revival que aí não foi muito pra frente, né? Mas a gente não está aqui pra matar a saudade aí dos velhos tempos. A gente está pra falar o que é que funcionava lá atrás, que faz sentido a gente continuar fazendo hoje, não faz. Então, essa que é a ideia aqui. Orkut, realmente, apesar de ser muito legal, infelizmente a gente não tem mais essa opção como rede social, mas a gente tem muitas outras, né, Van? Exatamente. E a nossa história, a gente sempre fala, começamos em 2014 no marketing digital, temos 9 anos de marketing digital, mas a nossa história com a internet, na verdade, começou antes do que a gente pode chamar de marketing digital. E nisso a gente tem passados semelhantes, né, Fê? Que ambas começamos a atuar de uma maneira mais certa na internet, assim, começamos a atuar profissionalmente na internet através de blogs. Então, eu tinha um blog de casamento. Eu, na verdade, quando eu saí da faculdade, um ano mais ou menos depois, eu e uma amiga aqui em BH, a gente criou um cerimonial. Então, nós montamos um cerimonial, atuei muitos anos como cerimonialista, acho que até 2019 eu ainda fazia alguns finais de semana, assim, a gente também nunca quis fazer disso uma profissão, mas como a gente tinha muita indicação, de vez em quando surgiam alguns eventos legais pra gente fazer, a gente pegava um final de semana ali e fazia esses eventos, criava esses eventos como cerimonialistas. Se não me engano, até 2018, 2019 eu ainda fazia, a gente ainda fazia alguns. Caramba.
esporadicamente, bem esporádico. Mas aquela coisa, se alguém te indicou, vocês fizeram o casamento da minha prima 4 anos atrás, faz o meu. Aí a gente atuava nessa área dessa forma. Mas aí, envolvida nesse mundo de casamento, tive um blog de casamento. E esse blog foi criado, não era um blog vinculado ao cerimonial, mas comecei com blog, então, produzi conteúdo para a internet. E na época o meu blog também não era algo que eu não coloquei todo o meu esforço nele, mas ele foi um blog que recebia acessos, as pessoas, as noivas vinham, posta as fotos do meu casamento no seu blog, do meu noivado, indicavam, usavam às vezes as postagens como inspiração. Então, e até antes disso, me lembrei também, antes disso, quando eu comecei a perceber esse movimento do marketing de conteúdo surgir, e surgir na internet, né? Nessa época que eu criei um cerimonial com essa minha amiga, eu cheguei a falar pra ela, é a Polly, se ela estiver assistindo, eu cheguei a falar pra ela, Polly, eu tô vendo aqui um outro cerimonial aqui de BH, eles tinham um blog que era o maior até então dessa área. Olha só, eles são cerimonial e quando a gente pesquisa no Google, já aparece de cara o cerimonial deles. A chave, Polly, é a gente criar um blog, começar a produzir conteúdo para sermos vistas como referências na nossa área. E aí acabou que a gente não fez isso acontecer. Mas assim, eu acho muito interessante que na época eu percebi isso, falei, vamos fazer? Aí a gente acabou deixando pra lá. Talvez e não tinha redes sociais, né, não. Com exceção aí do Orkut que a gente brincou, não existia Instagram, não existia... O Instagram não, a gente tinha Acho que nem o YouTube, se bobear, tava começando talvez, né? Era muito blog, já tinha o Facebook na época. Mas também era uma outra forma, o Facebook também era uma outra coisa, né? Não é o Facebook que a gente conhece hoje, nem o Facebook de alguns anos atrás, que era primordial para os negócios, assim. Mas já existia o Facebook, sim. A gente até tinha depois a gente criou uma página no Facebook, mas era realmente um outro mundo, esse mundo da internet. E blog foi a primeira coisa meu primeiro empreendimento na internet foi o blog. E o seu, Fê? O meu também, até porque nessa época aí, né, no começo dos anos 2000, não tinha, como a gente acabou de falar aqui, não tinha redes sociais, então os grandes influenciadores da época eram os blogueiros, tanto que até hoje, né, se você tá querendo fazer alguma coisa na internet, provavelmente vão te chamar de blogueirinha. Por quê? Porque lá atrás, os grandes influenciadores, muitos deles que ainda estão por aí, começaram com blog. Sim. Então a gente... A própria... Eu vou falar o nome dela errado. A Bianca Andrade. De Bianca Rosa. A Bianca Andrade, Boca Rosa, começou com blog. Aí depois muitos deles foram para o YouTube. E quem sabe navegar, né, nas épocas da internet se mantém ao longo dos anos. Então a gente está falando aí de algo que... Né, de mais de 10 anos. E tem gente que surfou em várias ondas da internet e tem gente que ficou lá para trás. Por quê? Porque começa a ver uma mudança, não quer sair do lugar onde está ali, porque está confortável, porque está dando resultado, e aí acaba ficando para trás. Eu também comecei com blog. Meu primeiro blog foi um blog de decoração, na verdade, que nunca teve nenhum post, mas foi o primeiro que eu criei. Tinha nome, tinha tudo, nunca postei nele, porque na época... Eu, além de ser formada em marketing, administração e marketing, eu também trabalhei alguns anos, né? Sou formada e trabalhei alguns anos como designer de interiores, totalmente aleatório. E na época eu quis fazer o blog, não foi pra frente, mas aquela ideia ficou. E aí, alguns anos depois, né, que eu já estava trabalhando na área, já um tanto quanto satisfeita, eu falei assim, vou criar um blog de viagem. Acho que sempre quis, tinha essa veia blogueira aí, né, escondida. E criei um blog de viagem, que foi aí começou como um hobby, ele chegou a ser um negócio aí part-time, né? Nunca dediquei 100% para ele, mas trouxe bons frutos financeiros, inclusive, né? Principalmente depois que eu passei a não tratar tanto como hobby, mas sim como uma possibilidade de receita. Então, o saudoso Por Onde Andamos aí, que foi onde eu comecei na internet, que me fez aprender muitas das coisas aqui do digital, né? Que você sai de uma faculdade de marketing completamente despreparada, pelo menos lá atrás você saia completamente despreparada para a internet que estava ali começando.
e foi uma ótima forma de aprendizado, né? Então, de aprender sobre SEO, você ter aí a possibilidade, como você bem disse, né, de atrair clientes usando blog. Então, naquela época era maravilhoso. Você conseguia ranquear muito mais fácil. As pessoas, como não tinham redes sociais, ou as redes sociais elas não eram do tamanho que são hoje, não tinham a mesma relevância, os blogs eles funcionavam muito como essas redes sociais. Então, você tinha artigos ali com muitos comentários, muito acesso, porque era onde o pessoal conseguia trocar. E aí, quando começou principalmente o Instagram ficar mais forte, o YouTube ficar mais forte, naturalmente a atenção das pessoas foi migrando. A mesma coisa aconteceu com o e-mail. O que não quer dizer, né, Van, que blog não funcione mais hoje em dia. Sim. Ele teve aí seu período ruim, porém, quem sabe trabalhar blog muito bem, quem voltou a usar essa ferramenta, porque muita gente acabou desistindo no caminho, justamente por não ter mais aqueles resultados que tinha antes. Quem soube aproveitar isso, ou tá, né, voltando a usar aí, consegue às vezes ter bons resultados, né? Então, a gente vê também que a internet, ela vai por ondas e a gente tem que saber ler, né, o momento para entender, será que é uma estratégia que não funciona mais mesmo, ou eu não estou sabendo enxergar quais foram as mudanças que aconteceram ali dentro para que eu consiga continuar aproveitando, né? Então, é um caminho curioso. Hoje nós não temos mais blog, né? Não temos. Blog realmente dá muito trabalho. É interessante, né, Fê, isso que você disse, porque muitas vezes a gente vê, vamos colocar nesse mercado do marketing para a internet, muita gente ditando regras que às vezes funcionam para eles ali. Mas não quer dizer que se você tentar vai funcionar para você, nem que se você for por um outro lado não vai funcionar também. Então, até já entrando no conteúdo de fato, o que funcionava muito bem no passado, a gente colocou aqui o blog como um primeiro exemplo, Sim. porque ele tinha toda essa função, inclusive de ranqueamento no Google, que hoje maravilhoso está funcionando de uma maneira um pouco diferente, mas também não quer dizer, os blogs morreram, as pessoas não leem mais na internet. Não, as pessoas não... A gente acabou de dar um Google aqui procurando nome das comunidades no Orkut, então o Google não é algo que é usado. Então, como que você consegue usar essa estratégia hoje, para esse momento atual da internet que mudou, que é uma internet que a gente tem as redes sociais muito consolidadas e uma presença corporativa, uma presença profissional na internet muito grande, principalmente depois de pandemia? Vamos pensar as redes sociais muito mais cheias de pessoas, principalmente depois da pandemia, né? Mas não funciona ainda, ninguém usa mecanismo de busca, funciona, né? Não tem nada que meu blog pode servir. Eu até lembrei também, voltando um pouquinho, só contando a história, nesse cerimonial, na época, eu e a minha sócia, a gente fazia tudo, né? E aí eu criei o nosso site. Aí quando me lembro quando eu criei o nosso site no WordPress, na época ele foi pro 12º, a 12ª página do Google. Falei, gente, eu não tem como, a 12ª página, ninguém vai achar a gente. Ali quando pesquisava cerimonial em Belo Horizonte e afins, né? E aí a gente começou uma produção de conteúdo, não era exatamente um blog que a gente tinha, mas a gente começou a criar conteúdo pequenininho, artigozinho bem pequenininho ali pro blog, com algumas palavras-chave, usando algumas técnicas que era o que eu sabia, nunca fui especialista em SEO na minha vida. Mas aí, de repente, meu blog, o nosso site foi para a 2ª página. E depois de algum trabalho, eu consegui fazer ele ir para a 1ª página do Google, quando a gente pesquisava. Então, olha só, e hoje você não precisa estar na 1ª página, né? Hoje não é interessante estar na 1ª página, então o blog está completamente descartado. Não tá. Ele pode ser uma excelente fonte de tráfego orgânico para você, né? Então, acho que isso é bem interessante a gente falar assim. Não é porque existem vários gurus ali falando faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, que a gente não consegue usar isso. Todo ano tem algo que morreu, né? O blog morreu, o e-mail morreu, o lançamento morreu, o fulano morreu. Todo ano matam alguma coisa para tentar trazer algo novo que não é tão novo assim. Exato. Né? Assim, já não tem mais tanta novidade. O que você tem são roupagens para coisas muito parecidas, muitas vezes. A gente não faz blog hoje
mas não quer dizer que não está nos nossos planos, porque quem não quer, ainda mais com a crescente aumento aí do custo mesmo para você ter tráfego pago, o que não é maravilhoso você ter ali um artigo ranqueando para uma determinada palavra-chave de forma totalmente orgânica que a pessoa te acha quando ela faz uma pesquisa no Google. Exato. E ela cai no seu site. Assim, quem não quer isso? Quem não quer isso é quem gosta de rasgar dinheiro. Só que, claro, né, como todos os canais, a gente tem uma diversidade gigantesca de canais, nem sempre a gente pode trabalhar todos, então a gente faz escolhas. Mas o blog, sim, ele não tem o mesmo poder de lá de trás, porque hoje a atenção das pessoas é muito mais dispersa. A gente não pode negar que realmente as pessoas não têm a paciência, muitas vezes, de ler conteúdos muito longos, porém, existem aquelas pessoas que sim consomem esse tipo de conteúdo. Né? Então, até na minha época de blog de viagem, quando já existia o YouTube bem forte, as redes sociais, quando eu criei o blog já existia, né? Não era só a única opção ali. O blog já em 2014 já não era, ai meu Deus do céu, o suprassumo, né? A coisa mais forte que tinha na internet. E mesmo assim as pessoas ainda preferiam consumir os conteúdos por blog, né? Para esse tipo de nicho, porque você fazia uma pesquisa, então você conseguia levar aquele conteúdo para depois eventualmente também pesquisar enquanto você estava em viagem. Então fazia sentido. Às vezes a gente precisa entender o nicho, o comportamento do usuário ali, o comportamento do consumidor, para ver qual canal que eu preciso estar ou não. E não simplesmente, não funciona mais porque o fulaninho falou. Pô, vai lá e testa, vê se dá certo para você, às vezes dá. Se você é uma pessoa que gosta de escrever, para que você vai se obrigar a estar no YouTube gravando vídeo se você não gosta? Porque tem que gravar vídeo. A gente não acredita muito que existe uma regra, ou melhor, existe a maior regra de todas, respeite a sua natureza e escolha aquilo que você vai conseguir fazer durante muito tempo e que você vai ter prazer em fazer. Então, se você detesta gravar vídeos, acho que vai ser difícil você manter a consistência. Agora, se você ama escrever, por que não fazer, sendo que só não vou voltar a escrever porque disseram que os blogs não dão dinheiro, não dá pra... eu não vou conseguir fazer nada com isso. Tudo depende, né? Exatamente. Depende muito aí do que combina com você. Exatamente. No geral, é isso. A primeira regra é acho que essa realmente é a regra que é inquebrável, porque uma estratégia baseada na mentira é uma estratégia que tem dias contados para acabar. Agora, qual que é o real, né, o verdadeiro para você, de acordo com o que você quer, de acordo com como você vive, a sua realidade, a marca que você quer construir. E aí essa é a primeira coisa, a primeira estratégia que você tem que sempre pensar. É a verdade. Então falamos de blog. Outra coisa que mataram aí, Ivan. Ah. Qual que foi a outra coisa que mataram? Mataram uma coisa. Mataram uma coisa. Vivem matando o e-mail. O e-mail marketing. Vivem matando o e-mail marketing, coitado dele. E aí, a gente encaixou o e-mail marketing como algo que funcionava muito bem no passado. E hoje sim. O e-mail tá funcionando de uma maneira diferente. A gente tem... A Fê acabou de falar sobre... lançamentos, né? A gente vê lançamento nesse mercado de marketing digital, tem aquele, vou nem citar para não entrar nas polêmicas, mas vários nomes diferentes e metodologias diferentes. Para a mesma coisa. E aí começou a se usar o WhatsApp, né? Para um pouco no Brasil especificamente, né, que é muito forte, fora não é tanto. Não é tanto, né? Se é para o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal não tá ali no WhatsApp como a gente tá aqui no Brasil. Então, começou a se usar e aí sim, a gente hoje consegue números melhores de abertura no WhatsApp, né? No geral, a gente consegue números melhores com resultados ali em usando uma outra ferramenta. Mas isso não quer dizer que o e-mail marketing morreu. Isso não quer dizer que isso não precisa estar dentro de uma estratégia e que isso não vai te dar resultado porque te falaram porque o que funciona hoje é só o WhatsApp, é só o Telegram, é só o inbox do Instagram, né? O que acontece porque antigamente você tinha uma taxa de abertura que era 80%, 90%. O e-mail marketing maravilhoso, assim como você pagava centavos
para algumas palavras do Google. Por quê? Porque não tinha concorrência. Aí, o que acontece? Vão lá os marqueteiros aqui, descobrem esses canais e falam assim, existe o e-mail, que é aquele negocinho lá que estão usando para mandar mensagem. E se a gente fazer o que se fazia antigamente, em vez de mandar mala direta pelo correio, a gente mandar ali pelo e-mail, né? Por esse tal desse e-mail aí. E assim, o que acontece? Um monte de gente vai para aquele canal, começa a usar para vender. Muitas vezes usa daquela maneira que ninguém gosta, né? Porque a gente sempre fala que ninguém gosta de marketing. E se a gente fizer isso 10 vezes por dia, né? Nossa, Se isso uma vez fica por uma dia boa dá prática, resultado, né? 20 acho que vai dar mais. Nossa senhora, é bem isso aí que aconteceu. Tudo bem, né? É aproveitar a oportunidade. Todo canal satura desse jeito, né? Por isso que o pessoal vive chorando aí da entrega. Que o Instagram não entrega nada. Isso aí é o ciclo de vida natural de todo canal, toda rede social. Mas falando do e-mail, então, o pessoal compara com essa taxa de abertura maravilhosa que a gente tinha lá atrás. Mas não quer dizer que as pessoas não usem. Tem muita gente que realmente não usa. Mas todo mundo tem uma conta de e-mail. Você precisa para receber alguma informação, ainda que você não abra todo dia, né? Ou você tem um e-mail do seu trabalho e tudo mais. E aí, o que foi acontecendo ao longo do tempo é que as pessoas foram se acostumando a receber mensagens de vendas pelo e-mail. Então, muitas vezes você sabe que você vai receber o e-mail não com uma mensagem de alguém que está te mandando uma cartinha ou um bom dia, né? Que tinham as correntes do WhatsApp, antigamente era um e-mail, para quem não sabe. A gente revelando a nossa idade. Mas, não, contaram. Total, né? Contaram pra gente que era assim. No passado. Fiquei sabendo aí. Uma amiga contou. Mas hoje você tem praticamente ali algo já pré-estabelecido, das pessoas sabem que elas vão receber promoções, ou elas vão assinar newsletters. As newsletters voltaram a ficar muito fortes nos últimos tempos, né? Então, muita gente aí criando newsletters, muitas marcas. Por quê? Porque o e-mail é onde você tem esse controle maior da comunicação com o usuário. Então, ao contrário de uma rede social, você vai ter alguns fatores que vão atrapalhar a entrega ou não desse e-mail, é claro, né? Como a qualidade, a saúde daquela lista que você tem e tudo mais. Mas, no geral, você tem esse controle um pouco maior da comunicação. Na rede social, você pode ter seu perfil banido da noite pro dia. Você pode ter o seu perfil hackeado da noite pro dia. Então, muitas outras coisas podem acontecer. A própria rede social pode deixar de existir. Com o e-mail, no caso, e mesmo com o blog, né? O blog você também tem um pouco de controle maior, porque é teu site, é teu blog ali. Então, você tem um pouco mais de controle a respeito de como vão ser as regras do jogo. É mais um ativo, né? É mais um ativo, exatamente. E até a gente nem falou disso do blog, né? Mas o blog, a vantagem dele é que é um ativo que você vai construindo ao longo do tempo e que ele vai te gerando visitas também ao longo do tempo. Se você tem um conteúdo que é um conteúdo que continua, né, relevante ali ao longo dos anos, ele vai continuar trazendo pessoas. Se ele continua respondendo uma dúvida ou trazendo ali um guia, algo que seja útil, as pessoas vão continuar acessando. Então tem essa vantagem que a gente não citou, mas que eu acho que é muito importante. Sim. Né? E o e-mail, ele não morreu, ele só deixou de ter esses mesmos números que tinha lá atrás. Mas sim, ele continuou sendo eficiente para algumas empresas que a gente trabalhou. O e-mail, ele era a principal, durante muito tempo foi a principal fonte de receita. E aí, óbvio, né? Depois que você começa a usar o WhatsApp, que você tem uma entrega que é direta ali, o WhatsApp acabou se tornando o maior canal de vendas, porque realmente a gente pode garantir ali que a taxa de abertura no WhatsApp hoje é em torno aí dos 90% também. Vai ser assim. E hoje o nosso consumo, a nossa vida, né? Assim, a nossa rotina hoje aqui no Brasil, todo mundo é WhatsApp, inclui o WhatsApp. Uma vez no seu dia, né? Sim. A gente conversa com as pessoas pelo WhatsApp. Às vezes eu recebo ligação ali, você liga ali pelo próprio WhatsApp, mas não tinha nem necessidade. Hoje a maioria das operadoras você tem ligações ilimitadas, mas a gente acaba ligando, apertando o botãozinho do WhatsApp ali e vai ligar pelo WhatsApp. Então, a gente às vezes até esquece. O que nem é bom, às vezes, dependendo da conexão, a ligação vai ficar ruim. Ligar, às vezes, é muito melhor, mas
o WhatsApp faz parte do nosso hábito de vida mesmo, da É. forma como a gente Sim. vive. Então faz sentido que a gente comece a usar o WhatsApp sim, que a gente use o WhatsApp sim nas nossas estratégias de marketing. Mas não quer dizer que pobre coitado do e-mail morreu, acabou. E nem Sim. invista porque você não vai ter resultado nisso, não quer dizer. Não mesmo. E mais uma vez, aí tem que avaliar o que faz sentido para o negócio, né? Mas uma lista de e-mails é um outro ativo aí muito importante para se ter, principalmente pelo fator que eu falei, né? Você não tem tanto controle. E mesma coisa o WhatsApp, né? O WhatsApp ele é muito forte aqui no Brasil, então o brasileiro realmente é muito criativo no uso de WhatsApp para fazer vendas, né? A gente fazia muito lançamento meteórico no WhatsApp, muito mesmo, nossa senhora, fiz bastante aí. Hoje, todo lançamento que se faz, você tem o WhatsApp também, você cria grupos para ter um contato mais próximo com as pessoas, porque claramente aqui, mais uma vez, aqui no Brasil, se você vai ver fora, esse uso ele não é tão grande, tanto que lá, aí sim, o e-mail acaba sendo muito mais importante. Por cultura, né? Sim. Então a gente também tem que ler o que faz sentido dentro do nosso negócio para entender o que é que a gente vai usar para comunicação. Uma outra coisa que funcionava muito bem no passado da internet é a venda com tráfego direto. E aí, como que tá hoje? Qual que é a sua opinião sobre? Então, né? Não que não funcione você pegar um público totalmente frio ali, ou seja, um público que não conhece o produto, não conhece a sua marca. A gente falou um pouquinho disso, né, de níveis de consciência aí com relação ao produto. Em alguns podcasts eu realmente acho que foi de persona, né? A gente trouxe de Acho que foi de persona, persona depois que a acho que a gente gente falou falou também sobre de linha isso. editorial, a gente falou um pouco mais sobre, eu acho. Então se você quiser saber um pouquinho mais desse assunto, a gente falou um pouquinho lá, né? Que momentos de compra as pessoas estão. E o tráfego direto, basicamente, que é o é o marketing de resposta direta, que veio muito também dos Estados Unidos, que é você pegar e você fazer uma oferta para alguém que não te conhece. Gerar uma oferta um pouco mais barata, investir em um anúncio, né? Investir dinheiro para levar essa pessoa para uma página de vendas e tentar convertê-la ali mesmo numa página de vendas com uma oferta muito boa. Isso deixou de funcionar? Também não deixou de funcionar, esse que é o ponto. Nada deixou de funcionar. Mas se tornou menos eficiente, mais caro fazer dessa forma. Principalmente se você tem ofertas que são um pouco mais elaboradas, um pouco até mais caras mesmo, né? Que você precisa elevar o nível de consciência da pessoa antes, explicar como é que funciona aquele produto ou serviço, até para convencer que vale a pena vender ou não. Então, funciona. A margem fica muito apertada, porque você precisa investir muito mais. Com o aumento da concorrência, ou seja, mais pessoas entrando na internet tentando vender, mais caro fica esse custo para você levar essa pessoa para sua página. Então você tem que ter ali um convencimento muito bom, ou às vezes uma oferta muito milagrosa. Enfim, então isso também tende a funcionar aí cada vez menos, né? Esse é como eu enxergo. Eu não gosto muito de trabalhar dessa forma. É óbvio que para escalar a gente precisa, né, falar com pessoas que não nos conhecem, mas na minha visão aqui de estratégia, ainda acho que faz muito mais sentido a gente primeiro ter um contato com a pessoa, até porque em média ela vai precisar de 6 contatos aí para de fato fazer uma venda, né? Então você esquentar um pouco esse público, você melhorar esse trabalhar a sua relacionamento, marca. né? Esse nível de Sim. relacionamento com a pessoa. Exatamente. E aí a marca tem um papel primordial, porque se você já tem uma marca que ela é pelo menos conhecida, né, por aquele indivíduo, ainda que ele não tenha comprado, ele te conhece, né? Ele ainda não entrou na fase de consideração de eu vou realmente querer comprar algo daquela marca ou não. Mas se ele já te conhece, então já tem um nível de confiança um pouco maior, o que facilita muito mais a venda, né? Então a gente acredita muito mais aqui em investir na marca, porque a marca é que vai fazer com que essa venda aconteça de uma forma muito mais rápida. Claro, com uma boa oferta, com um excelente produto, com todos os elementos que fazem parte,
mas você simplesmente não trabalhar a marca e ter, às vezes, uma oferta muito agressiva, eu vejo que vai funcionar cada vez menos, né? Exato, principalmente nesse momento hoje de rede social. A gente vai falar sobre rede social daqui a pouquinho, mas existem as redes sociais para que a gente crie esse momento de relacionamento, a gente aprofunde o nosso nível de relacionamento, Sim. né? Quando a gente fala sobre nível de consciência do consumidor, a gente gosta de tratar como um relacionamento amoroso. Então, aí você começa ali naquela conquista, né? Naquele flertezinho, você tá conquistando a pessoa, e aí você pede a pessoa em namoro, aí depois vem um noivado, um casamento, você vai amadurecendo mesmo esse relacionamento com a pessoa, como se fosse um relacionamento amoroso ali, né? Até naquela hora que o cliente, o seu lead, ele vai casar com você. E aí é aquele momento que casou, comprou, né? Mas para chegar nisso, existe um caminho para ser feito. Não que de forma direta, através de um público frio, do tráfego direto, não vai funcionar, como a Fê muito bem diz. Mas hoje, acredito que principalmente hoje, nesse momento que a gente vive de internet, existem esses canais, essas plataformas mesmo de rede social que a gente consegue aquecer um pouco esse cliente, né? Então, por que a gente também não vai apostar todas as nossas fichas em algo que é mais caro, é mais difícil, né? Por isso vai ter um custo maior, às vezes sacrificar faturamento, sacrificar margem ali, sendo que a gente tem um caminho para fazer isso, para criar esse relacionamento, para construir essa marca, que é o que a gente sempre fala. Uma marca bem construída, uma marca com alma, ela vende muito mais simples, ela vende sem esforço, né? As pessoas confiam, as pessoas compram, as pessoas apoiam. Quantas marcas a gente não conhece que vai além daquela relação de consumo para uma relação mesmo de apoio? Assim, essa marca eu apoio, essa marca existe uma comunidade ali que sustenta, né? Então, principalmente nesse momento que a gente vive de internet, por que não investir também em algo que é um pouco diferente? Que nos dá a possibilidade dessa construção mesmo de relacionamento, de comunidade, construção de marca, sendo que a gente tem as ferramentas para fazer isso hoje. Sem dúvida. E se você for, por exemplo, fazer esse mesmo anúncio para um público, então, que não te conhece, o famoso público frio versus um público quente ou morno, né? Um público que já teve algum contato com a sua marca, você vai ver que você vai gastar muito menos para fazer essa venda, né? Se você não precisa acreditar nisso, é você fazer uma campanha dessa forma e testar com os dois públicos. Não quer dizer que a gente consiga, mais uma vez, a escala somente com pessoas que conhecem a marca. Por isso que a gente também precisa investir em tornar essa marca conhecida para que a venda também seja mais facilitada e mais encurtada. O que vocês acham que uma Coca-Cola investe tanto em branding simplesmente para investir na marca e a marca estar ali em contato com as pessoas o tempo inteiro? Porque quando a pessoa chega lá no mercado, ela vai olhar lá as várias opções que ela tem, ela vai naquela que ela conhece mais, que ela confia mais, né? Simples assim, que ela já experimentou, que ela gosta, que é aquela que trabalhou melhor a imagem de marca, e não necessariamente a decisão vai ser feita no preço. Pode acontecer, sim, tem um perfil de cliente que vai sempre decidir pelo preço. Sim. Mas a marca tem um papel fundamental aí em facilitar essa venda, né? Porque a gente acha que marca é só algo que é bonitinho de ter, é importante para ser conhecido. Não, a marca facilita a venda. Tanto que, né, você deu aí o exemplo dos níveis de relacionamento, a gente tem até um modelo de vendas que é muito utilizado no mercado digital chamado de fórmula de lançamento, né, que o Érico Rocha trouxe para o Brasil. E a fórmula de lançamento, né, ou o lançamento em si, a estratégia, ela nada mais é do que uma aceleração no processo aí dessa subida desse nível de consciência. Então, você, em um curto espaço de tempo, você faz que uma pessoa totalmente desconhecida, ela passe a te conhecer, você dá ali, gera um valor para ela, ou seja, você faz uma série de vídeos, de aulas, enfim, você entrega ali, né, seguindo uma sequência bem delimitada daquilo que você vai entregar para a pessoa, para ir elevando esse nível de consciência até prepará-la para uma venda. Então você faz isso num curto espaço de tempo.
E querendo ou não, você está trabalhando a sua marca nesse período. E aí, se você já é, por exemplo, está fazendo, vamos dizer que você está fazendo um lançamento para uma escola ou até uma marca pessoal, né? Uma pessoa ali que está fazendo um lançamento e é uma pessoa conhecida, as chances que ela tem de vender, até porque ela vai ter um público que a conhece, que é muito maior, ela vai vender muito mais. Exato. Então, a marca tá sendo trabalhada ali o tempo inteiro. Então, a pessoa tá lá nas redes sociais produzindo conteúdo todos os dias. Por quê? Porque ela acha legal? Porque ela quer reconhecimento? Pode ser também, né? A gente não tá descartando essa possibilidade, mas é porque ajuda a construir marca. E aí, construindo marca, ela vai fazer um lançamento melhor, ela vai fazer uma venda muito melhor para um produto que é vendido o tempo inteiro. Então, nada vem do nada, né, gente? Nada vem do Tudo nada. tem um propósito. E aí, Fê, aproveitando o seu gancho, a gente pode entrar então em outro aspecto, outra estratégia, vamos dizer assim, que funcionava muito bem no passado da internet, mas que hoje mudou. Que são esses lançamentos um pouco distorcidos, vamos dizer assim, que as pessoas fazem às vezes, né? Não só os Aquelas promessas absurdas. Exato, nem só os lançamentos. Não só lançamentos, mas essas promessas irreais, copy muito cheia de gatilho, é o gatilho da escassez, é o gatilho da urgência, é o gatilho da reciprocidade, e aí as pessoas preocupadas só em criar gatilho, copy muito direta. Isso já funcionou um tempo, sim, na internet, Sim. mas hoje quem não sabe como as coisas funcionam? Quem é pego de surpresa hoje, né? Além de, sim, existem muitas pessoas que a gente tá nessa área de marketing, a gente às vezes tende a achar que tá todo mundo nesse nível de consciência que a gente tá sobre o assunto, né? Então a gente acompanha às vezes algumas pessoas ali e a gente entende ali o que ela tá usando de estratégia. Óbvio que nem todo mundo é assim. Mas hoje, Sim. Grande maioria das pessoas já teve contato com estratégias desse tipo. Então a pessoa, ela já consegue entender o que aquilo ali vai trazer no final. Então, é uma semana, é a semana é o workshop é a imersão, não sei o que, 100% online, 100% gratuito, e fica batido. Sim. Até quem não é da nossa área já acaba tornando aquilo batido. A minha mãe porque tá ouvindo isso o tempo inteiro, tá todo mundo sendo impactado, né? Então, eventualmente, chega aí pra todo mundo, fica aquela mensagem, tipo, tá, eu já ouvi isso antes. E gera uma desconfiança. Não tirei nem... Eu acho que gera até um efeito contrário, que é o que eu ia falar. Minha mãe, essa semana, entrou num lançamento ali. E aí ela falou comigo assim, isso daí ela vai me vender alguma coisa no final, não vai? Eu falei, vai, mãe. Aí ela, então nem vou participar. Então, tipo assim, nem vou participar. Aí eu falei, não, mãe, participa. Vê o que vai ter de conteúdo nesses 3 dias. E aí depois decide se vai comprar ou não, né? Mas participa, talvez tenha alguma coisa legal. Mas assim, é tão por batido. isso que hoje as pessoas estão até deixando logo bem mais claro, logo de cara, que tem alguma coisa para vender, né? Então não fica aquela coisa velada. Não, eu vou te vender algo no final. E isso mudou. Isso mudou, porque era escondido, né? Sim. Era muito escondido. Mas por quê? Mercado sofisticou, passou-se o tempo, né? A pandemia deu uma acelerada nesse processo e muita gente entrou no mercado também. Então, essa mensagem que era literalmente, eu não sei se você lembra, Van, que tinha épocas que todo mundo mandava o mesmo e-mail com o mesmo título, inclusive. Teve um que ficou muito famoso, que era, eu estou triste, eu fiquei triste por você, alguma coisa assim. Aí você recebia uns 10 e-mails iguais. Aí você falou, o que tá acontecendo? Não, era simplesmente copia e cola. As pessoas pegavam a fórmula de lançamento. Isso não funciona mais. Copia e cola. Não, isso daí virou chacota durante muito tempo, assim. Tinha os prints, né? Algumas páginas, alguns Instagrams reuniam isso, tinha os prints, assim, e era sempre as mesmas pessoas também, assim, não vou citar os nomes, mas eram sempre mais ou menos as mesmas pessoas usando a estratégia, e aí quanto mais aí fica isso... na cara. Exato, mas quanto mais isso espalha, isso de certa forma satura,
menos espaço isso vai ter no mercado, né? E a gente tá falando muito dessa parte da venda de um infoproduto, mas mesmo uma promessa irreal de qualquer coisa que seja, de um produto, de um serviço que você vai vender ali, ou mesmo uma promessa de marca, aquela coisa... Ganhe 30 mil por mês dormindo, né? Tem umas coisas absurdas que infelizmente ainda rodam aí na internet desse nível e tem gente que ainda cai. Mas... vai funcionar cada vez menos, graças a Deus, inclusive, né? Então, e se você tá apoiando a sua comunicação em gatilho, em copy apelativa, em promessa irreal, porque se é irreal, é fora da realidade, você não vai conseguir entregar isso pro seu cliente, o seu negócio tá com algum problema. Sim. Tá com os dias contados ali. Ao contrário disso, invista em marca. Faça o dever de casa. Como a gente sempre diz, faça aquilo que precisa ser feito. Não tenha preguiça. Construa uma marca com alma, que essa marca vai atrair uma comunidade ao seu redor, vai criar uma comunidade de marca que vai comprar sem você precisar se esforçar, ser tão apelativo dessa forma, e vai sustentar o seu negócio, né? Não vai ser também aquela coisa frágil, porque quem promete coisa absurda, quem faz coisa absurda, quem tá preocupado em vender só naquele momento vai sair. É sustentável? Não, gente, não é sustentável. Não, tem gente que ganha muito dinheiro, muito, ganha mesmo. Porque a internet escala, né, Fê? Porque a gente consegue escalar na internet, você consegue vender para muitas pessoas. Mas essas muitas pessoas, elas vão comprar de novo, né? Essas muitas pessoas também são um número limitado, são muitos. Então a gente consegue, a gente vê os 7 em 7, 6 em 7, aquele tanto, e aí a pessoa tá preocupada só com aquilo, ela quer aquilo, ela quer aquilo. E aí falando mais especificamente do mercado digital, mas o objetivo que ela precisa alcançar é aquilo, então o que ela precisa fazer, o que quer que seja, para que esse objetivo seja alcançado. Mas uma hora, você já vendeu para todo mundo que você tinha que vender, essas pessoas se sentiram lesadas, enganadas, prejudicadas, você não vai vender para essas pessoas de novo. Então, o seu negócio não é sustentável. Exatamente, né? E, assim, às vezes tem promessa que brinca com a inteligência das pessoas, né? Emagreça em 10 dias comendo tudo que você quer comer sem se exercitar. Assim, ainda pega o pior lado do ser humano, né? Que é ir lá pela preguiça, enfim, incentiva algo que não é bacana para vender a todo custo. Claramente não vai entregar um resultado, porque isso é impossível. Então, tem promessas que são mais agressivas, mas se você consegue entregar o que você está prometendo, tudo bem. Mas, de qualquer forma, o que a gente está dizendo aqui é que mesmo... estamos falando de negócios e produtos que são legítimos, né? Mesmo quando você faz uma promessa extremamente agressiva, hoje pode ser que você crie... Na verdade, você coloca uma pulga atrás da orelha da pessoa. Então, você vai ter que provar muito bem isso. Porque a tendência, o primeiro momento, é as pessoas desconfiarem, porque elas já viram muito disso. Muitas experimentaram, não conseguiram, né, o resultado esperado ali daquele produto, daquele serviço. Então, elas já estão como gato escaldado, né? Que tem medo de água fria. Sim. E é isso que acontece. A internet se sofisticou como todo o mercado, né? O marketing que era feito fora, eu também já dei esse exemplo outras vezes, que antigamente você precisava, quando uma geladeira foi lançada, a única coisa que você precisava fazer era vende-se este novo produto, onde você coloca o seu alimento lá dentro, ele vai gelar e não vai estragar nada. Era isso que você precisava fazer para vender. Com o aumento da concorrência, você precisa encontrar formas mais criativas, você precisa criar conexão, você precisa gerar relacionamento. E uma coisa que não falhava lá atrás e que não vai falhar daqui para frente é marca vende. Tanto que a Coca-Cola começou em 1900 e bolinha, nem sei se foi em 1900, talvez antes, e já começou com uma marca. Sim. E trabalhou marca ao longo desse período todo. E sempre foi a marca que ajudou a vender. Logo, marca não é algo que vai a lugar nenhum, assim. Então, a gente está falando aqui de coisas que vão e que voltam, que precisam se readequar. Mas ter uma marca, criar uma marca com alma, garanto para você que vai ser algo que você vai ter necessidade daqui para frente cada vez mais. Daqui não vai sair de moda, não. Exato. Sabe o que eu lembrei? Ainda sobre isso, né?
do Airbnb. A gente também, acredito que a gente já falou em algum outro podcast, Sim. da decisão da empresa de, ali em 2021, se não me engano, 2021, porque eles deram os resultados em 2022. Eles suspenderam os investimentos em marketing de performance, que é esse marketing mais direto, né, para captar a pessoa. Eles suspenderam esse investimento que eles faziam em marketing de performance e passaram essa verba, realocaram essa verba para branding. Nesse entendimento de que eles precisavam construir marca para crescer e crescer de uma maneira sustentável. E aí, em novembro de 2022, se não me engano, um ano depois, ou um pouco menos de um ano, o diretor veio e apresentou os resultados dessa ação, falando que foram muito, muito positivos, do aumento de faturamento, e que eles estavam felizes com essa decisão. Obviamente, eles metrificaram, né? É o que a gente tá falando. A Coca-Cola não investe em branding, não investe em marca, porque ela acha legalzinho, porque ela gosta de gastar dinheiro. Então, tudo tem um motivo, tem um porquê. O Airbnb tomou essa decisão, avaliou, e aí? Deu ruim ou deu bom? Deu bom. Então, a gente vai seguir essa estratégia. E na época que foi notícia, essa mudança, né? Os marqueteiros ficaram enlouquecidos. Como é que vocês estão fazendo uma coisa dessa? Não é possível. Mas depois os resultados falaram pela empresa, né? Pela marca, e foram resultados positivos. Então, criar marca é o que precisa ser feito cada vez mais. Com certeza. É claro que no caso do Airbnb, eu acho que é legal a gente deixar claro, né? Para não ter então eu não preciso investir em performance. O Airbnb primeiro cresceu investindo em performance, claro, trabalhando a marca ao longo desse tempo. Para chegar num ponto de realmente fazer essa mudança tão brusca, porque é muito brusca, Sim. de você simplesmente não investir mais nesse tipo de campanha, que é a campanha que vai ser, eu dou um desconto, eu tenho programa de afiliado, é uma indicação, um indica para o outro e ganha um desconto. Então, isso foi fazendo com que a marca se tornasse conhecida também. E no começo a gente precisa disso, porque a gente tem uma empresa nova, ninguém conhece. Então, você precisa encontrar formas de tornar essa marca conhecida. E aí, eles encontraram fazendo desse jeito, né? Então, sim, se investiu em muita performance, junto com marca, sempre marca, desde o dia 1. Que é importante isso mesmo. Não quer dizer que antes eles não investiam em marca. Não, eles já investiam. Claro, com certeza. É que aí eles fizeram realmente um movimento muito arriscado de cortar o investimento em performance e colocar todo ali mas principalmente na parte orgânica, que também é um investimento, tá? Que fique claro, porque aí você precisa produzir conteúdo, tá? Então, sim, o investimento ele só foi realocado, não quer dizer que agora, né, a gente não faz nada. Não tá mais gastando em nada. Não, tá. Só que você gasta menos para aquisição. Porque o que acontece? Se eu fico muito dependente, como a gente falou, né, do tráfego direto, ou das campanhas de performance, eu desligo as minhas campanhas, eu paro de vender imediatamente. E o Airbnb desligou as campanhas e não parou de vender imediatamente. Por quê? Porque trabalhou marca ao longo desse tempo todo. Então, as pessoas já iam lá no Google e digitavam Airbnb para entrar no site. Que inclusive foi um sinal que levou a essa tomada de decisão, né? Inclusive esse era um argumento. As pessoas não pesquisavam no Google, elas já digitavam ali direto. O Airbnb já tinha criado um hábito de consumo também, né? Quando ele tomou essa decisão, não foi de cara. Então isso foi feito com marca. Isso foi feito com marca. Então, desde o dia 1 eles investiram em marca, mas chegou este momento que esse investimento, com certeza eles avaliaram também o que tinham feito até o momento e viram, olha, se a gente realocar isso daqui, investir mais nisso daqui, agora a gente vai ter um resultado um pouco melhor. Então, eles fizeram o que a gente sempre fala que é necessário fazer, que é investir em marca a partir do dia 1. E eles entenderam ao longo desses anos, com hábitos mesmo da forma como as pessoas consomem essa hospedagem, né? Como mudou esse hábito das pessoas, porque eles mudaram, com certeza, esse hábito de... Hoje, quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu primeiro pesquiso... Direto lá. Direto. Depois, se for o caso, se eu não achar nada interessante, que é difícil, eu vou procurar um hotel. Mas, normalmente, eu sempre pesquiso ali primeiro, né? Então, eles também mudaram esse hábito de consumo ali.
E depois tomaram essa decisão, que sim, arriscada, mas foi uma decisão que, segundo os próprios, foi certeira. E aí, Fê, qual que é um outro aspecto? O que é essa outra estratégia que funcionava muito bem no passado da internet e hoje está um pouco diferente? Então, o YouTube, o famoso YouTube também aí que surgiu já faz um tempinho, de leve, assim. Antigamente, né, o YouTube, ele, para quem não sabe, o YouTube também é um mecanismo de busca, como o Google. O YouTube foi comprado pela Google. E ele é um mecanismo de busca. Então, você digita coisas lá na lupinha para encontrar. Essa, na verdade, é uma das formas de você ter um vídeo encontrado dentro da plataforma. Mas não é a única e hoje não é a mais eficiente. Então, ao longo de muitos anos, o pessoal vendeu muito a ideia de que trabalhe o SEO dos seus vídeos, ou seja, otimize seus títulos, a sua descrição para palavras-chave, para você ser encontrado na busca quando alguém vai digitar e procurar algo lá. Isso continua valendo, é óbvio, porque eventualmente você vai ter pessoas que vão ali, né, tá usando no desktop e vão procurar ativamente alguma coisa, ou até mesmo no celular. Mas uma coisa, por exemplo, que mudou muito é que hoje a maior parte, por incrível que pareça, das pessoas consome o YouTube na televisão. E a televisão você não tem quer dizer, você tem, né? Você consegue, você fica 3 horas para digitar qualquer coisa lá. Não. Realmente você perde a paciência e você aperta qualquer coisa. E aí o que acontece? Isso sempre foi verdade, mas tem sido cada vez mais. Então o consumo ali do YouTube passou a ser muito mais pelos vídeos que são indicados pela plataforma, as recomendações que o próprio YouTube faz com base naquilo que você gosta de assistir, que ele acha que você vai gostar de assistir, né, ou que está em alta no geral. E então o SEO quer dizer que ele deixou de funcionar? Ele não deixou, mas ele acaba não sendo tão eficiente para quem quer crescer realmente no YouTube do que, por exemplo, você conseguir colocar os seus conteúdos ali em alta, indicados pelo YouTube. E aí, isso muda também a forma como a gente produz o conteúdo em si. Por quê? Porque no SEO, então eu vou pegar quais são as palavras-chave que as pessoas estão buscando e eu vou fazer vídeos que respondam a essas dúvidas. É mais fácil, né? E às vezes é mais fácil até para quem está começando também ir por esse caminho. Porque eventualmente pode ser que você dê sorte, né? De alguém estar pesquisando, encontrar seu vídeo e esse vídeo ser uma resposta comum para muitas pessoas. E você tem mais controle, entre aspas, sobre isso. No entanto, é muito difícil se você for apostar unicamente em SEO para crescer um canal hoje, você não vai crescer. Isso que é verdade. E assim, infelizmente é isso, tá? Não quer dizer que a gente precise deixar o SEO de lado. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que pensar o que faria o meu conteúdo interessar para as pessoas a ponto dele aparecer lá no em alta. E aí é que muda todo o jogo do YouTube, né? De você ter uma thumbnail, então, muito atraente, você ter um título que atrai muita atenção, que a pessoa olha aquilo e fala assim, nossa, o que é isso aqui? Tá gerando curiosidade, eu preciso clicar agora. Então, thumbnail e título no YouTube já eram importantes e sempre foram, mas passaram a ser ainda mais, né? Até por essa mudança no consumo. A segunda forma de consumo grande aí no YouTube é pelo celular. Então a gente também precisa adaptar ali as imagens para o celular, lembrando que as pessoas estão vendo numa telinha menor. Então tem assim, são mudanças dentro de uma plataforma que existe há muito tempo e que mudou, e que os produtores de conteúdo que não se acomodam no próprio sucesso, eles vão tendo que se ajustar também. Então a gente falou lá do pessoal que começou com blog lá atrás. Muitos desses blogueiros, quando o YouTube começou, eles foram os primeiros a aderir, porque viram uma oportunidade de ir para lá. E teve aqueles que falaram assim, eu não gosto, eu não quero, eu vou ficar aqui porque tá dando certo para mim. E no geral essas pessoas elas vão ficando para trás, porque, enfim, não aproveitam as oportunidades. A mesma coisa, né, Van? Quando foi a chegada aí do TikTok, que o TikTok também fez uma revolução na internet, né? Revolucionou o formato, revolucionou a forma como a gente consome vídeo, como a gente consome conteúdo, a forma como a gente cria também, né? E aí a gente pode trazer, então, já essa parte também de rede social.
como algo que sim, claro que funciona hoje, mas também funciona de uma maneira diferente do que era no passado. A gente começou falando sobre Orkut. Então, olha só, quer um exemplo melhor, né? No começo das redes sociais, como que elas funcionavam? Existia o Orkut, que nem existe mais. Quantas outras redes sociais nem existem mais? Monte. Facebook funciona da forma que funcionava, vamos colocar, 9, 10 anos atrás? Não funciona, mais da mesma maneira, ou menos, né? A forma como funcionava 8, 7 anos atrás não funciona. Depois a gente teve o Instagram. O Instagram é o mesmo desde que foi lançado? O Instagram também não é o mesmo desde que foi lançado. A concorrência é maior, as mudanças da própria plataforma, o direcionamento da própria plataforma também. Alguns entendendo o comportamento do usuário ali dentro, outros nem tanto, só querendo matar alguns concorrentes. Mas o que também faz com que, na verdade, se existe concorrente é porque existe um comportamento do usuário ali atrás. E outras redes surgindo também, como o próprio TikTok. O TikTok surgiu, Instagram não conseguiu comprar, Instagram tentou copiar. Quando não consegue comprar, o que ele faz? Ele copia. Ele faz igual. Ou tenta, né? Mas ele traz aquilo ali pra dentro da plataforma. Mas uma nova rede social, como o TikTok, por exemplo, que chegou forte, que continua forte, revolucionou a forma como as pessoas produzem conteúdo. Então a gente tem o modelo de produção do TikTok hoje é aquela coisa mais orgânica, sempre foi, né? Mas é aquela coisa mais orgânica, aquela coisa meio tosca, a gente pode até dizer assim. Total. É estilo TikTok. Um pouco assustador, é verdade, né, gente? Toda vez que eu entro no TikTok eu tomo um susto. Tem alguns conteúdos. Às vezes não dá nem vontade. Eu não entro muito, não, porque às vezes você fala, o que é isso aqui, gente? Meu Deus do céu, eu não esperava por essa. É um absurdo, mas enfim. Não dá pra rolar o feed do TikTok ao lado de menores. Mas tirando essa parte, né? A forma como as pessoas produzem para essa plataforma influenciou a forma de produção e consumo, obviamente, de conteúdo em outras plataformas também. Então a gente tem... E de algoritmo também, isso que eu ia falar agora. E de algoritmo também. Porque aí os algoritmos também começam a funcionar de uma maneira diferente para dar conta da novidade, para dar conta do número de usuários, para dar conta do número de pessoas produzindo conteúdo. Então, quando a gente fala de rede social, e a gente está falando dessas mudanças, existe, não existe, mudou, não mudou, é porque a gente tem muito mais gente dentro dessas plataformas hoje, né? Então faz com que elas funcionem de uma maneira diferente do que funcionava no passado. Então, eu esqueci de contar também, falando da minha história, mas também já tive blog de eu e meu marido de casamento, que a gente falava, mas não de noivas, de casamento, a gente trazia aspectos de casamento. E aí a gente tem ainda, tá lá paradinha, mas ela ainda existe, uma fanpage no Facebook, e em 2016, se não me engano, bem no comecinho dessa fanpage, a gente viralizou num conteúdo e da noite pro dia a gente tinha 30 mil pessoas ali que seguiram, da noite pro dia. Hoje, acho muito difícil a gente conseguir fazer isso, mesmo viralizando. Viralizar no Facebook, no caso. Exato, mesmo até o viralizar talvez seja mais difícil hoje em dia, né? Mas mesmo acho que viralize e ter resultados semelhantes também é um pouco, acho que pode ser um pouco mais difícil. Porque funciona um pouco diferente. Mas quer dizer que Facebook não funciona? Não! Reels no Facebook tá tendo uma boa entregabilidade. Então, como que a gente consegue usar isso ali? Facebook morreu. Não morreu para todos os públicos. Não morreu para todos os públicos de jeito nenhum. Conteúdo também, não morreu todo o formato de conteúdo. A gente tem conteúdo em vídeo que está performando bem ali dentro do Facebook, né? O Instagram também morreu. O Instagram hoje tá mais uma... É mais difícil você fincar a bandeira ali, sim, é um pouco mais caro quando a gente tá falando de tráfego, sim, mas também você vai falar assim, não, o Instagram não é importante, hoje eu não vou atuar no Instagram porque o Instagram tem zero relevância. Não tem a dificuldade, mudou, né, funcionava de uma forma no passado, hoje ele é diferente, então existe uma dificuldade um pouco maior, mas ele funciona, óbvio que funciona.
A gente tem LinkedIn falando em vídeos, por exemplo, também. O LinkedIn em si é uma plataforma muito interessante. A entregabilidade é maior ali dentro, né? Do orgânico. Ainda, né? A gente tem... Por enquanto, Ainda, não ainda. sabemos até quando, mas por enquanto é. Hoje. Hoje, 2023, ainda é. É sempre importante a gente falar isso. Eu acho que vai saturar daqui a pouquinho, viu? Tá muita gente indo pra lá. Eu também acho que não demora. Pessoas prestando atenção no LinkedIn, como a gente falou outro dia, em uma das nossas reuniões semanais, a gente falou, pessoas como a Anitta, tendo atuação dentro do LinkedIn, né? Que às vezes você pode estranhar falar Anitta no LinkedIn. Pois é. Mas por que essas pessoas, esses produtores de conteúdo, e a Anitta, super marqueteira, por que ela tá interessada numa rede social como o LinkedIn? Com certeza não é à toa. Então existem várias plataformas, cada plataforma com a sua linguagem, com o seu algoritmo, com o comportamento das pessoas ali, com um perfil de pessoas que a gente consegue alcançar com mais facilidade, que funciona de uma maneira diferente do passado. Mas a gente vive este momento da internet, é um momento de rede social. Sim, é um momento total. Que elas estão fortes, né? Então, e vídeo, né? A gente também não pode negar que, óbvio, todos os formatos continuam funcionando, mas que o vídeo tem um apelo muito maior, né? Até por conta do próprio TikTok também, né? E aí a gente falou, né? Aproveite a sua verdade. Então, não quer dizer que você precisa atuar em todas as redes sociais se você não tá confortável com isso. Se não faz sentido para sua marca, que você tem que, então, parar de produzir texto para produzir só vídeo, se isso não faz sentido para você, sempre é o que faz sentido para você. Existe o que funciona melhor, o que funcionava antes, hoje tá funcionando de uma maneira diferente. Detalhe, às vezes é uma mudança muito rápida, às vezes é muito rápido, assim, do começo do ano era uma coisa, no final do ano já é outra completamente diferente, né? Então, é interessante entender, usar estrategicamente e parar também, funciona, não funciona, funcionou, não funcionou, experimenta, tenta, encaixa. Qual que é a prioridade? Também não precisa sair igual um doido, apostando, atirando para todos os lados, que é o nosso caso, a gente escolheu onde a gente vai atuar. Embora a gente tenha os nossos olhares em alguns locais. E a gente tá presente em algumas para marcar território, vamos dizer assim, mas não dá pra você focar em todas tão com excelência. Hoje a gente entende que a gente não consegue agora, então a gente não vai também... Não vamos ficar loucas porque não estamos fazendo isso daqui, né? Porque a gente não tá produzindo conteúdo nativo pro TikTok neste momento. Sendo que é algo que a gente agora não consegue fazer. Exato. Mas não quer dizer que não estejamos lá marcando uma presença, que não estamos de olho também no que tá funcionando. E num momento ou outro a gente não vai usar estrategicamente aquela plataforma, né? Mas rede social é um exemplo claro de mudança ao longo desses anos. Mas hoje vivemos na internet um momento de rede social. Sem dúvida. Então, isso é inquestionável. Eu acho que uma mudança que o TikTok trouxe, sim, para o funcionamento, né, da internet como um todo, que eu acho positiva até, eu vejo com bons olhos, que é essa questão de você priorizar o conteúdo e não o número de seguidores. Ou seja, então uma pessoa que está começando a produzir um conteúdo hoje, se ela faz um conteúdo muito bom, ela tem, pelo mérito do conteúdo, a chance de alcançar muitas pessoas. Que é uma coisa que antigamente você não conseguia. Você tinha que ter uma audiência muito grande primeiro, óbvio que o bom conteúdo constrói essa audiência, mas você não tinha você tinha essa desvantagem competitiva se você era alguém que está começando. E aí o TikTok veio num sentido que eu considero muito bom para democratizar isso. Então, se você está começando hoje, existe a possibilidade de, eventualmente, você fazer um conteúdo que é muito bom, que se sobressai e você acaba sendo conhecido por aquele conteúdo. Claro, tem que se tomar um certo cuidado aí com a viralização, né, Van? Porque ela pode sair com tiro pela culatra se você não tem ali, você já não tem uma marca clara, o que você quer passar de mensagem, você viralizar do jeito certo, né? Não viralizar por viralizar fazendo qualquer coisa. Porque é fácil você viralizar fazendo vídeo de bebê, de gatinho, de cachorrinho, né? Fazendo dancinha, fazendo alguma bobagem, mas que não vai acrescentar em nada
se você tá aqui na internet para construir marca, para vender, vai acrescentar em nada. Mas realmente trouxe a oportunidade de que não só os grandes Sim. possam continuar grandes, Sim. né? Revelou muita gente, Eu acho bem legal. cresceu muita gente. No Instagram, eles fizeram isso no começo dos Reels, né? Estrategicamente. Também não porque eram bonzinhos, mas estrategicamente Claro. entregavam mais para que as pessoas vissem mais benefício naquilo. Então, vou usar muito, porque tá entregando muito. E aí, para competir com o TikTok, como a gente falou, o Zuki, na hora que não consegue comprar, ele compete, né? Ele copia. Então, Ctrl+C, Ctrl+V ali. O que é outra coisa, um aspecto importante também, que quando o Instagram é uma plataforma cheia de plataformazinhas dentro dele ali, né? Eles mesmos já falaram que não existe um algoritmo, existem os algoritmos do Instagram. Então, quando surgir esse novo, não se apegue ao que estava funcionando apenas, teste, porque a entregabilidade vai ser maior, né? A atenção da plataforma tá naquilo ali, então ela tem interesse de que o seu conteúdo alcance. Eu já falei em outro podcast, se não me engano, mas eu também já viralizei com uma conta ali de 1.000 seguidores no meu Instagram pessoal, né, pequenininho. Eu já viralizei no Reels, alcançando 3 milhões de pessoas. Sim. Com o Reels que eu coloquei ali. Por acaso, não foi nada pensado, mas viralizei. Olha só, uma conta de 1.000 alcançou 3 milhões de pessoas. Hoje já é um pouco mais difícil fazer isso. Hoje a entrega não tá tão grande. O TikTok também não tá tão bom, né, quanto era lá no começo. Normal, ciclo de toda a rede social. Isso que a gente falou do LinkedIn, que a gente acha que em breve não vai estar essa maravilha não, né? Que em breve vai acontecer o mesmo que aconteceu lá no TikTok. Mas a questão é não se apegar ao passado, entender essa transformação e o que faz sentido para você. Isso. É atuar estrategicamente. Então, saber o que faz parte da sua estratégia e aí você entende como que você vai atuar naquela rede social para alcançar o seu objetivo. Como a gente falou, não é para ser legalzinho. Quando a gente tá falando de marketing, a gente tá falando de construção de marca, a gente tá falando de comunicação, a gente não faz simplesmente só por diversão, por fazer. Podem existir as pessoas que fazem sim, obviamente, mas com um negócio, uma empresa faz aquilo que vai gerar um faturamento para ela, que vai gerar dinheiro, que vai gerar lucro, claro. Né? Então, para isso que a gente produz conteúdo, não é só pra gente ser uma marca legalzinha. Sim. Então, como você consegue usar as redes sociais para isso é diferente de como você conseguia no passado, mas a grande questão é não ser uma Kodak na época das fotos digitais, Sim. assim. Não nega, não seja um negacionista, não nega e... A história tá cheia de exemplos desse, né, de empresas que não queriam largar a galinha dos ovos de ouro ali porque tava dando certo e acabaram que ficaram para trás, né. A própria Kodak tinha foi a Kodak que desenvolveu a câmera digital e não quis vender porque ia perder a receita dos filmes e ficou para trás. Então, assim, a gente tem que... o olho no peixe, o outro no gato, né? Eu tô fazendo o que eu tô fazendo aqui, que tá dando certo, que eu gosto, mas eu vou olhar o que tá acontecendo para enxergar as oportunidades e ter um olhar para, às vezes, enxergar a oportunidade antes de todo mundo, né? Então, para beber água limpa, né? Como o pessoal fala aí, para chegar mais cedo e aproveitar o espaço. Então, o TikTok, quem chegou lá mais cedo, conseguiu ter a vantagem de ocupar um espaço que estava vazio. Hoje já não tá tão fácil. Exato. Instagram, mesma coisa lá. Muito. É o mesmo ciclo, né, sempre. E essa mudança também de a gente pensar como as redes sociais mudam, levam a gente para um outro aspecto daquilo que funcionava bastante no passado na internet e hoje está funcionando de uma maneira diferente. Que são aqueles simples conteúdos de diquinha. Sim. Então, uma diquinha aqui, uma diquinha ali. A sua cara. As diquinhas. As diquinhas. As frases de efeito. Nossa, as frases de inspiração ali. Ou aquele conteúdo mais sem personalidade, né? Conteúdo sem marca mesmo. Conteúdo que não tá contribuindo de fato para nada, conteúdo que qualquer pessoa poderia escrever aquilo ali, né?
É que facilmente, se você der um Google, se você entrar no ChatGPT, você vai ter aquela mesma resposta. Sim. Então, isso já funcionou antigamente, porque as pessoas produziam conteúdos diferentes, estavam ali presentes na internet, nas redes sociais de uma maneira diferente do que é hoje, mas hoje não é isso que vai funcionar. Então, em contrapartida, vai funcionar muito melhor conteúdo que você está colocando ali a sua personalidade, a sua história, as suas crenças, né? Então, assim, a sua visão de mundo, que você se posiciona. Você está levantando algum tipo de bandeira, trazendo alguma mensagem única, né? E aí, que tipo de conteúdo é esse? Conteúdo que comunica a marca. Conteúdo que mostra para as pessoas que ali por trás daquela produção existe uma marca falando, que essa marca se importa, que essa marca está preocupada em mais do que simplesmente criar um feed vitrine, criar um feed de diquinha, em gerar um valor para a vida das pessoas, Sim. realmente criar uma transformação na vida de uma outra pessoa ali. Então, conteúdo que vai funcionar hoje. Não são esses conteúdos ChatGPT, conteúdo Google. É conteúdo que ele vai trazer um aspecto de marca. E aí, por que um aspecto de marca? A gente já falou também, as marcas são únicas. As marcas têm histórias únicas, pilares únicos. É impossível copiar uma marca que tem alma. Você não consegue copiar. Você pode tentar imitar, mas você não vai conseguir copiar. E aí, quando você está comunicando a sua marca, que é única, que tem essa alma mesmo ali, então, gente, cada um tem uma alma, né? A gente pode ter a mesma cor dos olhos, a gente pode ter a mesma cor de cabelo, o mesmo formato de corpo, mas alma a gente repete, a gente Não, tem igual. Com certeza Ninguém tem a mesma alma em dois corpos. Então, esse conteúdo com alma, esse conteúdo que vai te diferenciar, esse conteúdo que vai te deixar diferente. E é o conteúdo que vai funcionar hoje ali, né? Aquele conteúdo batidão que qualquer pessoa poderia ter produzido no seu lugar. Que, aliás, é o que acontece, né? O que tem de gente que copia o conteúdo do coleguinha não tá escrito. E não é assim, eu me inspirei. Eu literalmente dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes eu não mudo nem a identidade visual, nada. Eu literalmente copio. E aí, se é um conteúdo que é meio genérico mesmo, né? Aí ninguém vai perceber. Ninguém vai saber quem copiou, quem deixou de copiar. Agora, se é um conteúdo que é um conteúdo de marca, que a gente chama, que trabalha esses elementos da marca, e por trabalhar elementos da marca, vamos deixar muito claro que a gente não tá falando aqui de identidade visual de logo, tá? Não é isso. Para ficar muito claro, porque aí o pessoal acha, então eu vou usar as cores da minha marca. Não é isso. É você ter uma voz que, assim, a pessoa vai tentar te copiar, vai ficar na cara. Se ter palavras que são suas, você tem um jeito de falar que é só seu. Assim, isso não se copia. E se a pessoa copiar, vai ficar na cara que ela copiou. Vai ser só cópia. Ontem, até na reunião, né, de ontem, eu acho que eu contei pra você, né, Van? Literalmente eu vi, tem uma moda no YouTube e o pessoal se modela muito, né? Mas descobri que o modelar é basicamente da Ctrl+C, essa palavra, Ctrl+V. É literalmente copiar. Essa palavra, o modelar, gente, não é nem roubar como artista, isso aí é roubar na cara dura mesmo. Mas assim, isso tem alguns montes na internet, canais grandes, tá? Então tem gente que cresce no YouTube pegando o vídeo de fora e dando Ctrl+C, Ctrl+V, mentira, né? Tá traduzindo o roteiro e ipsis literis tá fazendo tudo que tá ali no roteiro. Até as mesmas encenações e tal. Eu fiquei assim, falei, gente... Isso não dá problema de strike aqui. Talvez o dono do vídeo original não tenha visto. Mas, de qualquer forma, ninguém tá livre disso, pequeno ou grande, tá? De ser copiado. Os grandes vão ser mais copiados porque são mais vistos. Mas quem é referência por quê? Porque tá copiando os outros? Não. É referência porque tem uma linguagem própria, porque tem uma marca. Os grandes influencers, eles são grandes normalmente porque eles têm algo que é muito próprio deles. Quem cresce na base do Ctrl+C, Ctrl+V, eventualmente isso aí vai dar ruim. Mas o meu ponto não é nem esse, né? A pessoa, cada um faz o que acha melhor. Você se previne quando você tem algo que é muito seu, você tem uma linguagem que é muito sua, que se alguém te copiar, por menor que seja, quem te conhece vai falar assim, isso aqui é do fulano, isso aqui é da marca tal. Você, além de tudo, vai se prevenir aí das cópias, que
Eu não vejo nem sendo como algo negativo, né? Porque afinal de contas, se você está sendo copiado, significa que você é bom, né? Que você é referência para alguém. Mas eventualmente isso vai acontecer com todo mundo. Faz parte do jogo. O original é reconhecível. O resto vai ser sempre cópia. Vai ser sempre a cópia. Aí você escolhe o que você quer ser, outro né? ali. Se você quer ser a cópia de alguém de sucesso ou se você quer ser a referência. E a cópia, na verdade, se a gente pensar bem, Fê, a cópia só reforça o original. Que ele é realmente bom, que ele tem autoridade. Porque senão, por que eu vou copiar uma coisa que é ruim? Eu copio o que é bom, eu copio o que é referência, né? Eu copio o que as pessoas gostam. Então, a cópia acaba reforçando os atributos mesmo ali daquilo que é o verdadeiro, né? Então, quando te copiam, a gente às vezes fica bravo, a gente acha ruim, mas na verdade é um sinal. Você nunca... Não, a não ser quando pegavam, literalmente já chegaram a pegar foto minha, eu, né? Que eu não aparecia necessariamente, mas era uma foto minha. Aí eu falei, aí não dá, né? Por favor, tira a minha imagem, mas não... Mas uma vez copiaram do... Olha eu aqui lembrando de várias coisas. Já tive um outro negócio de marketing, né, alguns anos atrás, com uma sócia também. E aí, uma vez, a gente tinha o blog da nossa empresa. Meu Deus do céu, a gente tem muita história pra contar, né, Fê? Aí a gente tinha um artigo sobre como atrair clientes. E uma vez, um evento que era grande, tinha nome grande do digital ali. Simplesmente copiou e colou o texto do meu artigo com as mesmas fotos, com tudo, assim, copiou e colou. Aí, nesse eu fiquei brava, em específico, eu fiquei bem brava, eu falei, é um absurdo. Aí as pessoas viram falando, Vanessa, vocês viram? Olha, copiaram vocês. Tá vendo? Não, mas isso é batata, acontece, né? Ah, você viu que o fulano te copiou e tal, por quê? Porque fica na cara de a quem pertence aquilo, quando tem alma, né, nesse conteúdo aí. Acho que a gente pode fazer também, né, todo episódio tem várias sugestões aí, mas a gente pode fazer um episódio aqui de podcast só para falar o que seria um conteúdo com alma, que a gente tá dizendo, né? Vou explicar aí quais seriam esses elementos. Poderíamos mesmo. Isso que é bem importante. Nossa, poderíamos mesmo. O que a gente chama de conteúdo com alma? Sim. Que mais? Exatamente, a gente podia. Então, conteúdo de diquinha, conteúdo sem alma, não é um conteúdo que vai funcionar no que a gente vê hoje de produção de conteúdo na internet. E aí a gente falou então que funcionava antes, não funcionava, a gente pode trazer especificamente essas fases das redes sociais, Instagram, então conteúdo de diquinha não funciona mais, ao mesmo tempo que no passado funcionou muito bem aqueles conteúdos super elaborados. Que a gente tava falando ontem também, né, Fê, na nossa reunião, que conteúdos parecido Barça, parecido enciclopédia, que é outro termo que condena um pouco a nossa idade, mas aquele vídeo de super completo, cheio de termo técnico, aquele carrossel que não cabe mais texto. E a gente é bem culpada disso, né? Vamos fazer uma meia-culpa aqui, que a gente bem gostava de fazer os conteúdos assim. Aí a gente... Então, aí a gente assumiu, na verdade, mostrando as nossas vulnerabilidades. A gente vai... o próximo episódio, inclusive, a gente vai falar sobre os nossos erros, né? Nós vamos contar que os erros e acertos ao longo desse tempo todo. Então, a gente reconhece que a gente tem essa tendência, né, Fê, de historicamente, pelo nosso trabalho, pelos trabalhos que nós realizamos, que já funcionou bastante, sim, né? Quanto mais palavras, melhor. Quanto mais conteúdo você entrega ali, quanto mais conhecimento você entrega ali, é melhor. Então, isso se tornou um pouco um vício pra gente, e nós precisamos nos policiar para fazer um oposto, porque hoje... Nesse momento que a gente está falando de internet, de como as pessoas dão atenção, sendo a atenção, como a Fê sempre gosta de lembrar, hoje mais valiosa do que o petróleo, vivendo nesse momento que estamos, nós temos que aprender, ter a habilidade de passar
aquele conhecimento, aquela informação, passar aquele conteúdo mesmo de uma maneira que seja rápida, Sim. falando numa palavra simples. Não que você vai ser sempre superficial, que você vai falar sem propósito, vai falar algo que não faz o menor sentido, mas como que eu consigo pegar as ideias complexas e traduzir isso para uma linguagem, para um formato de conteúdo que vai entregar a mensagem logo de cara rápido para a pessoa, né? Eu vou chamar a atenção dela todo e mundo- depois eu posso até aprofundar que nem a gente faz aqui no podcast, né? Que claramente não é um conteúdo que todo mundo, de 1 hora e pouco, que vai ser para todo mundo, principalmente para quem não nos conhece. Então a gente tem que saber qual Exatamente. é o conteúdo que vai chamar atenção, qual é o conteúdo que vai ser esse de relacionamento aqui, então para quem vai querer passar mais tempo. E aí você aí do outro lado você vai ter que pensar a mesma coisa também, né? E aí mais uma vez pensando na rede social, né? Então, por Sim. exemplo, no YouTube, a gente fica aqui um pouco mais de 1 hora falando sobre um mesmo assunto, estamos aprofundando nesse tema. A gente não tá Bastante. falando 1 hora sobre a mesma coisa, enrolando e a gente não tá entregando nada. Estamos aprofundando. Mas, por exemplo, no Instagram, a gente faz cortes desses conteúdos e a gente posta ali no nosso Instagram cortes Sim. rápidos dos nossos podcasts. Então, são conteúdos que ali em 1 minuto, né? A gente às vezes passa um pouquinho de 1 minuto, mas a gente tenta manter ali em 1 minuto, deixando mesmo esse vídeo um pouco mais rápido, a gente vai entregar alguma coisa que não é uma enciclopédia sobre o assunto. E nem é tem aquilo que ali ser, que precisa né? ser entregue e nem tem que ser, exatamente, porque hoje quem que a gente conhece que não fala assim, eu tô sem tempo, eu tô uma vida agitada, ou eu tô muito cansada, eu tô muito, né? E aí a pessoa, ela, salvo as exceções, o que ela vai procurar naquela rede social, como a gente falou aqui, o YouTube é uma plataforma que as pessoas, hoje a gente tem os shorts, né? Mas o YouTube é uma plataforma que a pessoa normalmente coloca ali pra escutar e vai fazer alguma outra coisa, ela tá no trânsito, ela tá Sim. escutando, de um consumo de um conteúdo mais longo, mas isso é bem específico do YouTube nesse momento, né? Sim. Nem toda rede social. Então, quando a gente tá falando desses conteúdos, tentar diminuir entregar uma mensagem de uma maneira que vai chamar a atenção, vai prender a atenção, mas que vai ser um pouco mais rápido. Como também a gente está falando sobre uma mudança especificamente da forma de conteúdo, muito pelo TikTok, muito pela pandemia que acelerou esse processo, mas conteúdo também que é aquele conteúdo completamente elaborado. Sim. Eu uso simples só as minhas identidades visuais e foto Shutterstock, aquela coisa perfeita para esse conteúdo com um pouquinho mais Fiz cara no de bloco orgânico, de notas que foi do feito meu à celular. mão. Fiz no próprio Stories, né? Esse conteúdo tosco que a gente chamou do TikTok ali, ele invade também outras plataformas. Sem dúvida. Porque não tem cara de O que eu marketing. gosto, a gente... É o que a gente sempre fala. muito bem lembrado. Porque ninguém gosta de marketing. E aí eu gosto desse formato porque, mais uma vez, também democratiza. Eu não preciso de um design perfeito, de um vídeo super bem editado, né? Que tem um custo para as pessoas para começar a produzir conteúdo. Então você consegue, com as próprias ferramentas, se transformam as próprias plataformas se transformam em ferramentas de criação para a pessoa criar e mesmo postar, entregar a sua mensagem. E mais uma vez, para finalizar o meu raciocínio, essa mensagem é o mais importante. Então, essa mensagem de marca, esse conteúdo com alma é o que vai se diferenciar. Não aquele design perfeito, aquele vídeo que ele é completamente perfeito, aquela coisa... O imperfeito hoje está em alta, né? As pessoas... corpos imperfeitos, maternidade imperfeita, vida imperfeita. Então, as pessoas estão fugindo realmente dessa coisa do perfeitinho, porque não gera conexão. Então, é uma outra mudança de algo que funcionou no passado, aquilo muito estético, principalmente o Instagram trouxe isso, né? Foto de viagem perfeita, foto de comida perfeita, foto de vida perfeita. A gente hoje caminha para um outro lado, a gente caminha mais pro normal, pro artesanal, pra vida real. Esse é um caminho também, algo que funcionava antes, hoje funciona de uma maneira diferente. Exatamente. É claro que a gente não está dizendo aqui que não tem momentos que não vai caber, que nem no YouTube é muito importante que você tenha, no mínimo, uma boa qualidade de áudio.
Então, isso sim faz diferença para o usuário que está no YouTube. Uma imagem que tem uma boa iluminação, que você consiga ver a pessoa, também é importante. Então, também vai depender da plataforma. Mas isso vai valer para qualquer plataforma. Tem cara de que você tá querendo vender alguma coisa, tem cara cara de marketing. Literalmente, você bate o olho e fala, isso aqui é um anúncio, isso aqui é uma propaganda, isso aqui é um banner. Né? Banner é a coisa mais ignorada da internet. Eu não sei porque que alguém investe num negócio desse. Realmente, ninguém clica naquela porcaria. Ou que se clica sem querer, né? Mas enfim. Queria fechar e clicou. Exato. Normalmente é isso que acontece. Então, assim, gritou, quer me vender alguma coisa, a pessoa sai correndo. Tem que ter cara de conteúdo. Que é isso que a Van tá falando. Então, às vezes, pode ter até uma produção, dependendo do canal. No YouTube, por exemplo, você pode ter uma produção um pouco mais elaborada, mas a gente tá falando, mais uma vez, de conteúdo. E não cara de, tipo, eu tô tentando te vender alguma coisa. E você pode até vender alguma coisa no meio. A venda não é o problema, é o como. Né? Que nem os 5 segundos de anúncio ali no YouTube, eles podem ser algo que é interessante, normalmente não é. Normalmente é um anúncio chato pra caramba, porque todo mundo acha que na hora de fazer anúncio, você tem que adotar a postura do fazer anúncio, né? Então, a minha cabeça vai virar para eu escrever um anúncio que vai vender alguma coisa, em vez de eu chamar a atenção da pessoa. Então, eu preciso, um anúncio, um conteúdo, por exemplo, de TikTok, de Reels, né? De Instagram no geral, ele tem a função de chamar a atenção. Então, eu tenho que chamar a atenção. Como é que eu vou chamar a atenção? Sendo chato pra caramba? Eu acho que não, né? Então... esse que é o ponto. Tá muito mais... Como é que você vai chamar a atenção? Fazendo o que todo mundo faz? Com o tom de voz que todo mundo faz, não. Né? Já mostrando pra pessoa, não gerando nenhum interesse pra ela te ouvir, mostrando pra ela não precisa me ouvir porque o que eu tô falando aqui todo mundo fala. Né? Exatamente. Sem tempo, irmão. O que é interessante só pra mim não é pra você. Não tenho mais tempo. Tenho 500 outros que eu já ouvi falando a mesma coisa lá. Tem um mais famoso, inclusive, que tá falando. Vou ouvir ele. Né? É isso. Você tá começando agora, Exatamente. Você vai ter que encontrar o seu caminho aí de ser diferente. Mesmo que você não esteja começando agora, quem chegou onde chegou, você pode ter certeza que está onde está, porque teve algo de relevante para trazer. Que teve algo de diferente, que fez algo que as outras pessoas não estavam fazendo. E que, claro, que tinham pessoas que estavam interessadas naquilo. Né? Mas esse que é o ponto, assim, a criatividade vai ser cada vez mais importante em terra de internet, em terra de inteligência artificial e gente copiando conteúdo adoidado, marca nunca foi tão fundamental como é agora. Então, com essa aqui a gente fecha, né, o episódio de hoje aí, fizemos um apanhado aí do que funcionava e que, né, talvez funcione aí não tão bem quanto era no passado, faz parte do ciclo natural aí de tudo na vida, né, mas que, em resumo, a gente pode dizer que é preciso fazer aquilo que está funcionando com o olho, naquilo que está surgindo, para que a gente não fique para trás, mas que a gente também sempre respeite aquilo que faz sentido para a gente. Então, a minha marca vai se dar muito melhor num canal, num meio onde a escrita é o meio de comunicação mais importante. Eu não tenho porquê me adaptar e me forçar a ir para vídeo, sendo que isso não é minha natureza. Enfim, também faz parte aí ter um bom autoconhecimento e unir as duas coisas, porque tem espaço para tudo, né? Tem espaço para comunicação de todo tipo. O mais importante não é a forma da comunicação, mas sim que essa comunicação tenha alma, que essa comunicação ela gere algum valor para outra pessoa que está do outro lado, e por valor pode ser entretenimento, pode ser um conhecimento, pode ser uma forma de se conectar, né? Algo que une ali. Então, gerar valor, fazer aquilo que você gosta de fazer para que você continue fazendo ao longo do tempo e, claro, também não deixar de ver o que está mudando, porque a gente está num cenário que cada vez mais acelerado, que cada vez mais coisas novas vão surgindo. Esse ano foi a inteligência artificial, que veio aí para mudar tudo. O ano que vem, com certeza, a gente vai ter uma onda totalmente diferente. Provavelmente pode ser que tenha redes sociais. A gente teve até, né, redes sociais surgindo e já indo embora, praticamente, como o Threads. Sim. Que foi um sucesso explosivo e um flop triunfante na mesma semana, praticamente. A gente nem falou sobre isso, né? Não.
porque foi tão rápido que não deu nem tempo. E assim como o Threads, tiveram outras aí redes sociais no caminho que também foram ficando, outras estratégias e táticas que funcionavam e que deixaram de funcionar de uma hora para outra. A gente está num mundo muito acelerado. Quem está no digital de alguma forma, construindo marca, vendendo produtos, tem que lidar com isso, faz parte do jogo, né? Quem quer jogar esse jogo tem que lidar com essas regras aí. Então, claro que se você quiser ficar antenado nas novidades, no que a gente sempre vai trazer aqui, né, no podcast, tudo que tem de novo, tudo que a gente está fazendo, que a gente está inserida nesse meio. Então, se você quiser também ficar antenado, né, e não quiser procurar em tudo quanto é lugar, você pode acompanhar aqui toda quinta-feira que a gente vai trazer aquilo que funciona sempre e também vamos trazer aí algumas novidades que a gente está vendo surgir, né, Ivan? E além do podcast aqui, onde mais o pessoal encontra a gente? Olha, você pode nos encontrar no nosso Instagram, @mechama_de_mkt. Ali a gente consegue ter uma conversa mais próxima até. Mas aqui no YouTube também. Então, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Abrindo outro parênteses que eu ia falar primeiro do Instagram, mas já falar do YouTube. O que você, na sua opinião, ficou para trás, né? O que ressurgiu, o que funciona, o que não tá funcionando para você tanto assim. Qual que é a sua opinião desse tema? Se você tem a mesma visão que a gente trouxe aqui, ou se não, na sua experiência você tem uma visão diferente, conta pra gente aqui nos comentários, mas você pode encontrar também a gente ali dentro do Instagram, @mechama_de_mkt, nos nossos perfis no LinkedIn também, aí os nossos perfis individuais de cada uma de nós, Vanessa Alckmin, Fernanda Del Giudice, você nos encontra no LinkedIn, no Spotify, se você prefere nos escutar ali dentro do Spotify, você também tem acesso ao nosso podcast lá dentro do Spotify. A gente também tá no TikTok, @mechama_de_mkt. Então tem alguns locais que você nos encontra aqui na internet e a gente tá sempre à disposição para conversar, para trocar figurinha. Então pode se sentir 100% à vontade para falar com a gente o que você quiser compartilhar desse mundo de marketing, de comunicação, de construção de marca. E também, se você quiser contratar uma consultoria de marca, também pode enviar uma mensagem para a gente. Tem o nosso curso também, que é o Guia da Alma da Marca, para quem quer criar sua própria marca com alma. O link, como sempre, vai estar aqui na descrição também, para quem quiser conhecer. E a gente vai ficando por aqui, né, Van? Então, até a próxima quinta-feira.